Muito boa tarde, amigos. Se você está vendo esse vídeo em horário alternativo, espero que ele te encontre num bom dia. Estamos começando mais uma conversa de domingo. Hoje, eu e o poeta João Filho vamos conversar sobre o livro de contos da escritora Lígia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde. Vamos esperar mais um pouquinho para as pessoas entrarem, para o poeta também entrar. Boa tarde, Janice, tudo bem com você? Vamos esperar o poeta entrar também, daqui a pouco começamos. Espero que vocês estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos, os que estão entrando. Só lembrando, você está no oratório virtual, rezando por você e com você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Predicate Supertecta. Você vai poder ver esse vídeo em nosso canal no YouTube. A partir de amanhã, Oratório Virtual TV, é só procurar no YouTube. E durante a semana teremos conteúdo novo no site oratoriovirtual.org. Augusto Lima, boa tarde. Seja bem-vindo. Jana Ruth, espero que eu tenha falado corretamente. Bem-vinda, seja bem-vinda, um abraço. Que mais? Essa interface do ao vivo do Instagram não é muito amigável. Espero que eu não perca nenhuma mensagem, mas o poeta estará junto comigo e ele tem mais familiaridade com a interface, ele me ajuda nessa tarefa, certo? Para quem está entrando agora, hoje nós vamos conversar sobre Antes do Baile Verde, um livro de contos da escritora Lígia Fagundes Telles, que faleceu recentemente, acho que em abril desse ano. Peraí. Tarará. Peraí que o nosso poeta está entrando. Vamos ver. João, aqui não tô conseguindo te. Agora sim. Agora sim. Boa Boa... noite, meu querido Peço. Buenas noites, poeta. E aí? Tudo em paz? E essa cabeleira basta e alba? Não, a Alex, Leila já está aqui. Você tem que cortar o cabelo. Você tem que cortar o cabelo. Vou cortar esta semana o cabelo. E Agora, tem que passar só... Gresim 2000 também para tirar o grisalho. Isso aí não. Isso aí não. Aí vai ficar branco mesmo e tal. Eu tô todo E cinza já. deixar os cabelos com negro como as asas da graúna, como diria o Graúna. poeta. Como é que você tá? Tudo bem? Estamos bem, estamos bem. Estava falando com a nossa audiência que hoje conversaremos sobre Antes do Baile Verde, uma coletânea de contos, um livro de contos, né, da escritora Lígia Fagundes Telles, um livro de 1970, mas os contos são escritos entre 49, entre 49 e 69,
Quer dizer, ela está ali com seus 30 e 50 anos, teve um divórcio no meio, né? Ela se divorcia em 60. Aliás, minto, não tem um divórcio. Logo depois, não, é isso. Tem um divórcio em 60, né, e um novo casamento com um ex-colega de faculdade de Direito do Largo São Francisco, Paulo, me fugiu o nome. Paulo Emílio, isso. Paulo Emílio era, além de escritor, também era cineasta, e ele tem uma grande importância no cinema do Brasil, né? O cinema brasileiro. Ele foi um estudioso muito, muito sério, né? Escritor também de mão cheia. E Diga, pode falar, fale. Não, ele tem a militância comunista, mas é do tempo que o comunista tinha que ser inteligente para ser comunista. Houve um tempo que a militância tinha essa exigência. Tinha que ser inteligente para ser comunista. Houve esse tempo no mundo. Tem uma passagem da vida dos dois que ele ficava perturbando Lígia, né? Disse, não, você escreve essa história, a história é essa, você tem que escrever. E ela, não, quem vai escrever é você. E ele perturbou tanto que ela não escreveu e passou a história para ele e ele acabou escrevendo a história. Eu já não lembro que história é, mas ele escreveu um livro por causa disso, que ele queria. É o que eu fico fazendo com a Alex também, né? Vocês também brigam? Eu falo assim, não, essa história você tem que escrever. Mas não, escreve você, mas você é romancista, você é que tem que escrever. E ela não escreve você, e até agora eu não escrevi nada. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Escreverão a quatro mãos. Para mim seria uma honra escrever com ela, né? Vai eu trouxe alguns exemplares aqui para mostrar para o pessoal da obra completa de Lígia, e assim, uma que não é minha, na verdade, não essas obras autografadas pela própria Lígia, que quem devia estar fazendo essa live era a própria Alex Leila, a própria Leila, porque na década de 90, em 96, 97 ou 98, eu não lembro exatamente o ano, mas por aí, ela e Suênio você conhece, nosso amigo Suênio, eles prepararam uma semana de Lígia Fagundes Telles aqui em Salvador, e Lígia veio e ficou uma semana aqui com eles, assim, foi uma verdadeira festa, né? E ela deu palestra, lançou livros. Que maravilha! Foi uma coisa linda. E aí nessa coisa... Se ela quiser participar, está mais do que aberta. Pois é, ela que deveria estar, porque ela tem histórias com Lígia, né? Aqui tem alguns livros autografados por Lígia, vou mostrar depois no andamento da live, então. Né? Eu sou mais modesto. A minha, eu peguei essa coletânea que eu tive, eu achei... isso, eu achei durante uma viagem. Ótima coletânea. Aqui está toda a obra contística, né? Esses papeizinhos aqui são anotações que eu faço, eu não risco meus livros. É um purista, Eu tenho dou essa dica para os leitores. Se você, não, como eu, quer conservar seus livros e tudo mais, compra essa caixinha de papel aqui da Chamex. Você acha, é baratíssimo, isso aqui é R$5, R$6. E aí você faz suas anotações, sem precisar estragar os exemplares. Ou então vocês compram um lápis, como eu faço, B12, e rabisca tudo. Caneta não. Caneta você vai se arrepender depois, mas lápis não. Lápis você anota e eu risco tudo, viu? Eu sou o contrário de peça. Estou aqui indo... uma nota bem à margem. Eu tenho o Júlio está falando, risco, escrevo, pinto e bordo nos meus livros. Que desagradável, Júlio. Não faça isso. Somos iguais, Júlio. Eu tenho um tanto de lápis aqui, só para riscar os livros. Não, eu tenho umas fitinhas aqui de anotações, essas coisas assim. Eu tenho uma edição do Príncipe, do Maquiavel, com anotações do Napoleão Bonaparte e de uma rainha sueca que me fugiu o nome. E eles fizeram anotações também de beira de margem, né? Então é aquela coisa, se não fosse essas anotações,
Né? Você não compraria o livro, tá vendo? Farei no futuro como é que é, as edições críticas da sua biblioteca com as suas anotações. Tá Pode tudo deixar. riscado. Eu risco Ganharei tudo. dinheiro com as suas anotações. Ó, as edições, com certeza você pode fazer. Agora, dinheiro vai ser difícil ganhar, né? Mas enfim. Vamos então ao Ângelus? Vamos lá. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Orai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, Amém. ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém. Pronto. Pearson deixa eu entregar logo o Pearson aqui. Pearson me mandou um arquivo com cada conto comentado. Então eu só vou perguntando e você vai dizendo, entendeu? Não está valendo nota não, né? Não, você já tirou 10. Eu estou aqui Maria. Já estou com o arquivo aqui aberto, você comentou todos. Só uma questão crítica, né? O Santiago está acompanhando a gente, o grande Santiago. Esteve aqui ontem em casa, comemos um bolo, tomamos um vinho. Não nessa ordem, né? Claro. O Alexandre, o querido Alexandre, o músico Alexandre, hoje estava na igreja hoje, por sinal, né? Maravilha. Enfim, um abraço a todos eles, sejam bem-vindos. Eu não sabia que poeta comia, eu fico intrigado com isso. Poeta come? Nuvens. Eu tenho esse costume, que eu acho muito feliz, de fazer fichário dos livros que eu leio. Né? Eu peguei esse costume muito recentemente e estou muito feliz de ter pego esse costume. Assim, algo que eu queria há muito tempo. Né? Bacana. E aí eu fiz isso com da Lígia. É bom que você fixa, né? Fixa as histórias, assim, você ajuda bastante. Fixa porque... Vamos lá, eu só fazer assim, só uma questão de cronologia de publicação. O Antes do Baile Verde foi publicado em 1970, só que em 1968 sai o Jardim Selvagem, que é um conto que está lá. Então ela remodela, refaz e tal, e aí o que vale para a bibliografia, né, como você mostrou essa edição aqui, começa então, aqui está toda a contística de Lígia, né? É uma das maiores contistas da língua portuguesa. Eu falo porque sensacional. É impressionante. Né? E aí muitos contos do Jardim Selvagem de 68, ela tira alguns e depois republica outros, né? Então muitos já foram, como o Pearson falou, foram escritos bem antes de 70, né? Então, e Lígia tem uma coisa que aí a Leila, minha mulher, percebeu isso, ela viu isso ao vivo, elas estavam participando de uma apresentação daquela semana que eu falei que em 1990, na década de 90, que Lígia esteve aqui, né, organizada por Suênio e por Alex, e outras pessoas também.
E aí Lígia tinha a mania de mudar muito, reescrever muito. Então, às vezes, ela estava lendo o conto publicado no livro, né? E ao mesmo tempo, aí Leila foi percebendo que ela ia fazendo a modificação ali na hora. E por isso que na internet vocês vão ver encontrar muitos contos, né? Contos famosos, como Natal na Barca e tal, com 3, 4 versões. Mas essa versão ela corrigiu toda, ela reviu, então o que conta realmente como a edição final é essa aqui, nessa edição belíssima da Companhia das Letras. Então era isso, e agora o senhor pode comentar o livro todo, eu só vou ficar ouvindo agora. Você gostaria de fazer uma pequena biografia dela? Não, pode fazer, jogue duro aí. Tá aí? Bom, eu tenho aqui, mas enfim, imaginei que você tivesse de cabeça, você é minha enciclopédia literária. Eu sempre recorro a você quando tenho as minhas dúvidas. Mas ela nasceu em São Paulo, na capital. Viveu a infância no interior, em Sertãozinho, que é bem longe da capital. É longe, é longe, Sertãozinho é bem longe, acho que dá uns 600, é como se fosse, deve dar seus 600 quilômetros mais ou menos, assim. E ela imaginava-se que ela tinha nascido em 1923, mas na verdade ela nasceu em 1918. Não sei se ela escondia a idade ou se foi algum erro. Ela escondia. Ela escondia, né? Pois é. E então descobriu-se que ela nasceu em 1918. Publica o primeiro livro aos 20 anos, uma coletânea de contos. Se não me engano, logo depois ou durante, ela já está na faculdade de Direito, conhece os irmãos. Não são irmãos, né? Conhece o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o que seria o segundo marido dela, o Paulo Emílio Campos, entre outras, né? E aí vai lançando seus primeiros, né, seus livros, seus romances. Acho que o primeiro livro não é de contos, é romance, se não me engano. Eu acho que é... Acho que é um romance. Deixa eu ver minha cola aqui. E depois isso. Lá são contos, também... Porão e Sobrado e Praia Viva. Em 38 ela está com 20 anos lá, tipo, por aí, assim. Tem também, acho que um cacto vermelho, se não me engano, não? 49, isso. Que aí já é, assim, já começa a ser premiada, né? Já começa a receber os primeiros prêmios, mas ela já era observada pelos pares, né? Assim, ela já era relativamente assim, conhecida entre os pares e tudo, né? O livro, então, em 60 ela separa do primeiro marido, o Godofredo Teles, que ela manteria o sobrenome Teles, adotaria no nome artístico, né? Se não me engano, o Godofredo chegou a ser deputado federal no tempo que a capital ainda era no Rio de Janeiro. Ela vai morar no Rio de Janeiro, consegue um emprego numa secretaria do Estado, acho que uma secretaria da Agricultura, se não me engano. Ela sempre foi funcionária pública. Assim, acho que nos anos 60 ela chega a ser procuradora num Instituto de Previdência lá do estado de São Paulo, e é o cargo que ela se aposentaria nesse cargo, né? Então ela não teve nenhum contratempo financeiro, essas coisas, assim, a vida dela, essas tormentas que o escritor brasileiro geralmente tem, né? Assim, ela não teve, assim, né? Foi bem tranquilo. E aí os livros se sucedem, né? Eu não vou falar todos, porque eu realmente não tenho todos de cabeça. Assim, não tem essa memória enciclopédica, assim, né? Mas a consagração vem, né? Ainda nos anos 60, eu acho, antes dos anos 60, ela já é consagrada, os pares gostam, a crítica gosta, o público gosta, né? Aí, se você puder me ajudar e situar ela em movimentos, essas coisas, assim, você que é mais afeito a isso. Ela
digamos assim, partindo dessa obra aqui que é a mais, que eu diria que é a mais, quem quiser conhecer, né, em vez de pegar um livro aqui, um livro ali, né, aqui não estão os romances, estão só os contos, então, pegando as influências já de um estilo já cristalizado, né, um estilo já cristalizado, que é antes do Baile Verde, que é de 1970, você veja ali que Lígia foi realmente, ela tinha consciência disso, ela foi refazendo e refazendo a obra, revendo, remontando os livros de contos, então, nesse primeiro livro, de 70, ela tem uma influência muito grande de Edgar Allan Poe, né? Sim. Mas ela, na verdade, seria ali uma modernista mesmo. Uma modernista no sentido, na verdade, moderna. Modernista, ela é uma moderna, né? Não simplesmente porque está no século XX, mas você viu, você anotou os contos todos, você vê que tem muito conto que é os contos de atmosfera. Ela Sim. não define, ela não vai definir, senão isso aconteceu aqui ali e tal. Ela vai pegar uma atmosfera, um clima e dali tirar toda a história, né? Ela não vai definir, ela vai sugerir mais do que definir. Então, ela está ligada ao conto realista. Agora é o conto realista muito estranho, não é o conto realista aquele sangue, né? Morte, fome, não tem nada disso. É o conto realista ligado a Maupassant, a Machado de Assis, a essa de Queiroz, né? Então é aquele que tem toques de psicologia, mas não é que não desce muito, então ela seria enquadrada no automodernismo, né? O que eu percebi, assim, até anotei no meu resumo, é que seria assim, uma espécie de retrato na parede que de repente tem movimento, adquire um movimento, e dentro desse movimento ela faz um segundo retrato, seria o retrato da consciência dos personagens. Assim, Perfeito, é isso mesmo. Né? Então seria um retrato dentro do retrato, assim, principalmente nas questões familiares. Sim. Assim, é como se ela estivesse passando por um corredor, vê um retrato na parede, e desse retrato ela refaz o retrato da família. Né? Agora, assim, como eu coloquei no resumo, você viu, não é um retrato muito bonito. Assim, né? Não é uma coisa muito bonita de se ver. Não sei se ela estava numa fase pessimista da vida, não sei o que acontece. Realmente é difícil você encontrar, digamos, personagens mais solares, assim, né? Mais iluminados, é tudo. Não tem, Eu acho que a obra toda é assim, pessoal. A obra toda é assim. Eu acho que sim. Em poucos momentos você vai ter esses momentos luminares. Isso. Agora, assim, é magistralmente feito. Assim, a construção dos personagens, o fluxo da consciência dos personagens, né, de como eles vão de um estado de espírito ao outro. Isso é muito interessante de se ver. Assim, e esse fluxo faz uma síntese. Assim, seria o retrato dentro do retrato, como eu falei no meu resumo, assim, não sei se seria uma imagem correta, mas enfim. Então, assim, é muito interessante, são 18 contos, né, em quase todos eles sobressaem questões familiares, né, ou os momentos numa rotina de casal, ou momentos de uma crise, ou pré-crise, né? Tudo isso é subentendido. Não tem nada, não fica nada explicitado. Assim, isso aí vai realmente do gosto do leitor. Né? Muito provavelmente, numa releitura, você terá uma outra visão. Assim, você, né, enfim. Foi por isso que eu falei do conto de atmosfera, né? Ela vai criando essa atmosfera, esse clima, e não fica definindo. Só uma notinha de rodapé sobre a questão do estilo, é de um dos estilos mais difíceis de se conseguir, porque parece ser muito natural, né? E ao mesmo tempo tem um trabalho incrível com a linguagem, né? Veja que não é rebuscado nem nada, mas é uma coisa assim. Além desse trabalho, por exemplo, eu não li há muito tempo, né? Eu li muita coisa de Lígia, mas Venha Ver o Pôr do Sol, o conto, eu já sabia praticamente tudo do conto antes de ler o conto, porque os amigos contavam, né? A crítica falava e tal. E eu fui ler. Fui ler o ano passado, pela primeira vez foi o ano passado. Veja, mesmo lendo o conto, sabendo do final, eu tomei um espanto, eu tomei um susto. Você toma um susto. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa assombrosa aquilo, né? Exato. E assim, isso é o estilo dela. É porque ela vai criando.
É até assim, isso vai parecer aqui que eu estou impondo regras, mas não é isso. É apenas indicando mesmo uma sugestão. Para quem está escrevendo contos, leia os contos de Lígia. Em vez de ficar lendo os contos agora, desse momento, leia os contos de Lígia, porque você vai pegar aí a melhor coisa do estilo da construção, do estilo da simplicidade, e ao mesmo tempo uma simplicidade muito enganosa, né? Não é simplório. Né? É um trabalho com a linguagem incrível. E esse trabalho com a linguagem está no desenvolver do enredo, digamos assim, na engrenagem do enredo. Sim. Porque foi o que aconteceu quando eu li pela primeira vez Venha Ver o Pôr do Sol. Eu tomei um susto, falei que, meu Deus do céu, não esperava isso, né? Esse é um dos pontos altos do livro, para mim, né? Eu elaborei aqui uns pontos altos para mim, assim. São 18 contos. Eu coloco o Verde Lagarto Amarelo entre um dos pontos altos, que a gente até falou muito ano passado, quando falamos do Natal da Barca, Natal na Barca, que esse Verde Lagarto Amarelo são dois irmãos, um raro personagem luminoso, digamos assim, que é o irmão caçula, e o irmão mais velho mal disfarçando uma inveja, uma inferioridade desse irmão caçula, que foi acentuada pela preferência, pelo menos supostamente a preferência da mãe por esse irmão, né? E, além disso, ele tem uma característica física de suar demais, ele tem um problema de sudorese. Então, isso lhe acentua a sensação de inferioridade diante do irmão mais novo. E a forma como a Lígia vai retratando essa inferioridade, porque não vai ficando muito claro. Isso vai ficando claro no decorrer do conto, sim, você vai percebendo que... E aí você vê, realmente o rapaz se sente inferior E para desespero dele, o mais velho é um escritor relativamente bem sucedido, né? E para desespero dele, o irmão mais novo começa a escrever também, está com o original de um romance, e ele se sente assim ainda mais inferior, porque vai ter mais uma coisa para deixar ele ainda mais inferior, né? É um estado de pré-pânico, eu diria, né? Esse conto, assim, eu assim, super recomendo para quem, né, prestar atenção, né? Um segundo conto, não tem ordem de hierarquia aqui, realmente é só, assim, um segundo conto seria o Elga, que é um rapaz nascido em Blumenau, que passa férias periodicamente, nos anos 30, passa temporadas na Alemanha, e anos 30 é a Alemanha nazista, né, como todos sabemos, mas a parte política não simplesmente um pano de fundo, não tem nenhuma função no enredo. E no pós-guerra alemão, que é um pós-guerra caótico, né, a Alemanha devastada, né, um povo com espírito quebrado, né, então assim reina o caos na Alemanha e a Rita está perguntando por onde se deve começar a ler Lígia. Contos, pode comprar, se você puder, compra essa edição aqui. Não precisa ler cronologicamente, mas é legal ler o livro todo. Assim, não leia os contos espaçadamente, mas assim, pega um livro e lê todos os contos do livro. Assim, é bem interessante. Se você não quiser comprar ali, Rita, por sinal, está sempre na igreja. Muito obrigado por participar sempre, Rita. Esse aqui, Antes do Bar e Verde, é uma edição só, para você sentir o sabor mesmo, é o primeiro dela, digamos assim, organizado, que cristaliza o estilo, então é esse aqui. Né? Se você não quiser comprar o livro todo, o livro da Reunião dos Contos. E é facilmente encontrável em sebo, é relativamente barato. Lígia é muito facilmente encontrável em livrarias, assim, não vai ter problema de encontrar. Mas eu dizia, né, do conto Elga, então vem o pós-guerra na Alemanha e reina o contrabando, né? O protagonista, ele vive infelizmente a brasilidade dele aflora, né, na Alemanha. Ele vive de contrabandear os objetos e alimentos, né?
Só que ele conhece essa menina chamada Helga. Essa Helga é uma menina que ele conhece, muito bonita, perdeu a perna durante um bombardeio dos aliados, né? Mas mesmo assim não perdeu a atratividade. E o pai dela é relativamente rico, também vive de contrabandos do pós-guerra, né? Ele é um farmacêutico, vive de contrabando de remédios. Conseguiu comprar uma prótese para ela, uma prótese moderna para a época, e eles se casam, a Helga e o protagonista, que se chama Paulo Krause, eles se casam. Mas antes de se casar, o sogro fala de fazer expandir os negócios de contrabando e contrabandear penicilina, que seria um item realmente muito, muito de grande necessidade da época, né? E aí eles se casam e aí qual é o final do conto? Eu vou contar o final da história, vocês me perdoem. O rapaz pega a prótese da mulher, foge, vende a prótese, com o dinheiro da prótese começa o negócio da penicilina, o contrabando, fica rico em pouco tempo, e com esse dinheiro ele volta para Blumenau e se torna um homem honrado, né? Um comerciante, faz algum negócio, né? E se torna rico e honrado em Blumenau pelo resto da vida. É um personagem abjeto, obviamente, não preciso nem falar isso, mas o conto é espetacularmente escrito. É assim, você não... O susto é que você não acha que ele vai chegar a um ponto desse, né? Uma coisa abjeta nesse sentido. Mas o conto é magistralmente escrito. Você lê muito rapidamente, assim, né? Enfim, são os personagens da Dona Lígia, né? São personagens... fica ali entre a covardia e a abjeção, né? Pura e simples. São protagonistas, assim, enfim. Mas é interessante você falar da qualidade desse conto. Não tem um conto ruim nesse livro, né, Peço? Não tem. Não tem. É tudo assim, são de primeira. Contos sensacionais. Mesmo os personagens sendo difíceis, você não quer largar. Você não tem vontade de largar, assim, porque é um retrato. Você acaba até, às vezes, isso aí obviamente foi a minha reação, você acaba até se compadecendo, às vezes, dos personagens, né? Mas isso é uma reação assim, que às vezes, vem muitas vezes. Outras vezes você realmente acaba assim, tendo uma certa repulsa, né? Um ponto alto, um terceiro ponto alto, de novo lembrando que não é uma questão de hierarquia, é só realmente a chave. A chave, o protagonista está ali nos seus 50 anos e a Lígia, ela consegue entrelaçar uma observação, ele observando a suposta companheira de 19 anos se arrumando para um compromisso social com não sei se é uma memória, não se sabe se é uma memória, do casamento que ele tinha com a esposa da mesma idade e tudo. E ele consegue fazer um contraste entre as energias das mulheres e a reação dele diante das energias das mulheres. É a questão da idade. Ele com 50, a moça com 19, e ele compara com a mulher de 50. Não fica claro se ele realmente é separado dessa mulher de 50, está com 19, ou se ele está num momento de crise de meia-idade, fica imaginando como seria a vida com a de 19. Mas a forma como ela entrelaça esses dois universos, o universo de consciência, digamos, não é nem o universo entre o cenário das duas mulheres. Isso está dentro da consciência do rapaz, ele reagindo do homem, ele reagindo entre a convivência com a de 19 e a convivência com a de 50. Está tudo isso na consciência dele,
E ela entrelaça tudo isso como se fosse uma coisa muito viva, como se fosse uma coisa que estivesse realmente acontecendo nos dois casos, tanto no de 50, com a mulher, com a suposta esposa, quanto com a suposta amante. É muito interessante, assim, é um ponto, a forma como ela faz é muito, muito bacana. Isso que você falou aqui, só para responder, vou pegar esse ponto que você falou e a 13 ponto Barbosa. Cheguei atrasada, repita o nome do livro e o sobrenome da autora, por favor. A autora Lígia Fagundes Telles, e nós estamos comentando o primeiro livro dela, que ela considera como o primeiro livro, que está aqui reunido nos Contos Completos. Aqui estamos comentando o livro Antes do Baile Verde, que está aqui, né? Agora, você falando aí, realmente, veja que, antes de qualquer coisa, literatura é linguagem, né? É diferente da filosofia, que a filosofia moderna diz, não, a filosofia está nos textos. É um erro. Mas a literatura é linguagem. A literatura você tem que resolver com a linguagem. Não é disso que ela tem que ficar fechada como tema na linguagem. Mas ela tem que ser refinada na linguagem. Esse conto, por exemplo, é magistral que você falou. É exatamente isso mesmo. Então, veja, ela não vai dizer... Para a Lígia conseguir esse equilíbrio todo, colocar essas duas dimensões aí, e sem entrar de forma grosseira no tema ou ali, né, ela deixa tudo sugestionado, tudo é sugestão, né? E você entra, ela não define nada, e o leitor entra e se maravilha com o texto. Veja, Lígia levou muito tempo para conseguir esse estilo. Né? É tanto que ela foi renegando os primeiros, ela renega no mínimo uns 3 ou 4 livros iniciais, né? E aí você vai amadurecendo. Então, para chegar a isso aí, é um lento caminhar de amadurecimento com a linguagem na literatura. Eu digo isso porque o pessoal hoje tem muita pressa né? E veja, ela já é uma mulher madura quando ela consegue isso, né? Sim, sim. Mas diga. Se nós compararmos, eu não sei se o espectador tiver oportunidade, leiam alguns romances da Hilda Ist, principalmente a parte... o pessoal chama de parte obscena, mas isso aí é só marketing. Não é tão obsceno assim. Mas eu acho que são em 2 livros. Eu acho que está sendo o terceiro. Eu esqueci qual é o outro, cara. Eu li muito Hilda Ist, mas realmente me foge da memória. Que tem essa questão do homem mal resolvido, digamos assim. Né? Tanto na visão do homem, quanto na visão da mulher, digamos, abandonada. Foi você que me emprestou esse livro. Tu Não Te Moves de Ti. Um dos melhores títulos. Um dos melhores, exato. É um dos melhores títulos da literatura brasileira. Tu Pois Não Te Moves de Ti. É exatamente o que você falou. Então dá para você comparar dessa questão, a forma de abordagem de uma mesma questão. Lígia realmente fica só na consciência, não julga, você não vê em nenhum conto um tipo de julgamento, nada disso. É realmente um retrato. Simplesmente ela viu o retrato na parede e fez ali uma espécie de investigação de consciência dos personagens retratados. E já a Hilda não, já tem aquela questão, não chega a ser um julgamento, mas ela coloca o julgamento nos personagens que estão vivendo o drama. Né? Então aí não é uma questão de julgamento, é uma questão do drama do personagem que ele está vivendo, uma reação. Né? Mas enfim, então a chave, eu realmente sugiro ao nosso espectador, leia com bastante carinho, que merece, assim, esse merece muito carinho, né, na leitura. E a voz do narrador é a voz do homem, desse homem, não é a narradora Lígia, ela é consciente, né? É o narrador homem que fica dizendo isso. E veja que para conseguir essa sutileza de narração, com a linguagem, é muito difícil. E ela consegue, realmente a dama da contística brasileira. Os romances dela, eu li acho que 2, né? Eu li 2 apenas. Li As Meninas, que eu gostei muito, eu não reli, tem muito tempo que eu li, na verdade, e não consegui terminar As Horas Nuas. O título é muito bom, As Horas Nuas, mas eu achei muito chato. Então mas nos contos
toda vez que eu volto, eu me impressiono. É. Porque o Wilson Martins dizia que... O Wilson Martins é um grande crítico curitibano, já falecido, é um gigante meio da crítica. Eu não concordo nem com tudo dele, mas ele dizia, isso eu concordo, ele dizia que um contista, ele é passado à prova num livro de contos. Quando você lê um conto só dele e tal, aí você pode se impressionar. Mas quando você lê um livro inteiro, aí está a prova dos 9 no contista, porque pode ter muitos altos e baixos, né? E como a gente falou antes do Baile Verde, não tem um conto ruim. É tudo bom. Não. Você pode, assim, não gostar do personagem, mas aí é uma questão de empatia entre pessoas, mesmo que seja uma pessoa que não existe, mas a pessoa existe ali no conto, né? Tanto que você está ali vendo a vida dela. Mas é uma questão de empatia. Eu mesmo tive várias questões de antipatia com personagens. Assim... diga um aí, vai. Diga um. Eu estou vendo aqui suas anotações, mas você tem que dizer um. Porque é uma personagem que você se tomou antipatia. Diga um aí, que eu tenho também as minhas antipatias. A mulher, por exemplo, as duas mulheres, por exemplo, que eu realmente não gostei. Aliás, são três. São três mulheres, mas a última eu vou falar só no final do nosso encontro. A mulher do Apenas um Saxofone. Essa eu realmente não gostei. Ela meio que, digamos, exaure o parceiro lá. E ela para situar aqui o nosso espectador, ela é uma mulher já nos seus 40 anos que vive do dinheiro de um ricaço, como o populacho falaria, muito apropriadamente, um cabeça branca, que é o dono da lancha, digamos assim. Com perdão da vulgaridade, mas assim, as coisas estão aí para ser usadas, não é verdade? Então vamos usá-las. Aí ela vive de um ricaço. Mais tempos atrás, talvez ela fez com o antigo parceiro o que ela faz materialmente com o velho, né, o velho rico. Hoje ela exaure o velho, na época ela exaure o espírito do parceiro, do então parceiro, que é um saxofonista de talento, mas é aquele artista romântico, né? Desligado de tudo, né? Então mora num apartamento modesto, mas faz tudo o que ela pede, né? Ele faz tudo o que ela pede e ela pede muito, né? Ao ponto de exaurir o rapaz acaba morrendo, né? Eles não oficializam a união nem nada, mas enfim, né? Então o conto mais uma vez, ela entrelaça dois universos de consciência. A vida com o ricaço, né? E a vida com o músico, né? E o conto vai todo entrelaçando, né? Justapondo esses estados de consciência, digamos assim, né? Não, a construção do conto é muito interessante. De novo, a gente cria antipatia, mas não é uma antipatia que te dá repulsa ao texto. É uma coisa meio estranha de se explicar. Assim, você quer ver o texto, quer ver até onde aquela papagaiada vai dar, né? Digamos assim, e aí, enfim. Mas você vê que a intenção, digamos, entre aspas, a intenção de Lígia foi alcançada, né? Porque você entendeu, você entrou e entendeu que uma pessoa que faz isso que você acabou de dizer, uma mulher ou homem que fizesse isso que você acabou de dizer, não é uma pessoa para a gente ter uma simpatia, né? Não é para conviver, né? Não é boa de se conviver. Né? Exatamente, e o que eu estou falando é o seguinte, o texto alcançou sua meta. O objetivo. O seu objetivo, entendeu? Sim, agora, sim. Fica no ar, né? Que ela, como ela pede muito, essa mulher pede muito desse saxofonista, fica um pouco no ar, assim, que vou ler só a última linha, ela diz isso para ele, né? Depois de desviei o olhar do espelho. Ela é aqui a narradora, essa mulher aí, né? Essa mulher de 40 anos que exauriu um saxofonista e depois exauriu em todos os sentidos. O pessoal deve estar pensando sexualmente, mas em todos os sentidos. Aqui no sentido mais existencial mesmo, né? Sim. E ela vira para o saxofonista e diz:
se você me ama mesmo, eu disse, se você me ama mesmo, então saia e se mate imediatamente. Então fica no ar, você não sabe se ele fez ou não, né? Exato, exato. E então, assim, como eu disse no começo, são personagens que ficam muito próximos de serem abjetos pura e simplesmente. Assim, é difícil você nutrir uma simpatia, mas, enfim, mas a construção é feita de uma forma que você... Por exemplo, eu não consigo ver o teatro de Nelson Rodrigues. Assim, eu realmente não consigo. Assim, não gosto dos personagens, mas há uma proximidade entre esses personagens da Lígia com os personagens do Nelson. Eu, pelo menos, na minha visão, eu vi essas questões mal resolvidas de família, homens abjetos que não se resolvem, né, casam sem vontade, ou então não honram um casamento. Essas coisas, mulheres que chegam aos 40 com crises de meia-idade. Enfim, tudo bem, acontece, paciência, né? O mundo está aí, não vamos. Mas parece que a Lígia, ela consegue fazer de uma forma que você não tem julgamentos. Você acompanha aquele retrato ali assim, foi, poxa, você lê assim, ou não gosta de uma outra coisa. Já o Nelson realmente assim, fala, você me desculpa, assim, mas esse desfile de desgraça aqui, eu não tô afim. Não é um desfile de coisa ruim, assim, sei lá. Sim. Aí você falou de um personagem antipático, e o segundo? Eu não me esqueci. O segundo é outra mulher também, cara. Rapaz, você tá misógino hoje, hein? Não. Brincadeira. É só uma coincidência. Mulheres, por favor, não joguem ovo em mim. Não saiam da live. Sou apenas um sertanejo lendo os livros, assim, tô... É a do Meia-Noite em Xangai. A cantora, a soprano. A soprano, isso. Que também fica uma coisa assim... Agora, é engraçado, ela não... a gente vê que é uma pessoa mimada e tudo, mas ela realmente não faz mal a ninguém nem nada, mas você vê ela interagindo com os personagens, tanto com o criado e com o admirador, você percebe assim que tudo é artista, né? Artista tem que dar esse desconto, que artista, se não for egocêntrico, tem alguma coisa errada, né? Artista, a gente né, dá esse desconto. Não me leve a mal, obviamente. Você e Leila estão em meu coração, você sabe disso. Não. Mas... Não me deem cerveja ruim quando eu estiver aí, por favor, só por causa disso. Mas você percebe que ela é um pouquinho mimada, né? E ela parece que está na China, né? Ela está numa turnê, não sei se é turnê ou morando na China. Tem dificuldade com a cultura, isso obviamente é esperado, ela é uma inglesa morando na China. E o final, que também fica em suspense, ela está sozinha na casa, né? Só ela e o criado, e fica-se com a impressão de que há alguém à espreita prestes a fazer algum mal a ela, né? E aí termina o conto sem essa conclusão, né? do que está acontecendo. Mas não foi uma antipatia muito forte com essa, assim, foi realmente assim, que mulher mimada realmente é bem chato, assim, né? Mas enfim. Talvez assim, como eu falei, todos os contos são bons, né? Mas nem todos têm a mesma medida. Talvez para mim, no sentido de construção da estrutura, da economia do conto, esse talvez seja o mais fraco entre todos esses bons. Exato. Eu senti isso também. Né? Exato. Todos são bons, não é ruim, não estou me contradizendo. Não é ruim, mas dentro, assim, todos têm várias medidas, né, várias alturas, talvez esse, enquanto estrutura do conto, talvez seja assim, em comparação com tantos contos bons, né? Uhum. O Jardim Selvagem é outro conto maravilhoso. Assim, Primeiro que tem uma imagem, já começa com uma imagem muito bacana,
Daniela é como um jardim selvagem. Isso é uma imagem sensacional, sensacional. E é uma forma muito bacana de um homem apaixonado descrever a mulher, né? Assim, é uma forma realmente assim, que está ali na poesia, tá ali, é o melhor da prosa e está com o pé na poesia, pura e simplesmente. Assim. E é outro conto muito interessante, porque é uma sobrinha narrando dois tios interagindo. Um dos tios é o tio Ed, se casou de repente, não avisou ninguém. Eu entendo muito bem o tio Ed, que eu também, se um dia me casar, também vai ser desse jeito. Ó, pelo amor de Deus, não vem ninguém. Ó, já casei, minha gente, valeu. Passa um almoço depois para juntar as famílias, enfim. E aí a tia Pombinha, que é bem coisa de família, assim, esses nomes, né? Tio Ed, tia Pombinha. A tia Pombinha está indignada, né? Porque o tio Ed se casou e não chamou ninguém e tal. Mas quando a tia Pombinha conhece a Daniela, que é a mulher em questão, ela muda, né? Porque a Daniela ela gosta muito, ela gostou muito da esposa do tio Ed. E a Lígia dá uma mania, né, para essa Daniela de vestir luva apenas numa das mãos, né, na mão direita. Fica como característica da Daniela, né? Mas, assim, num determinado momento do casamento, do conto, a empregada desse então casal, né, do Ed e da Daniela, aparece para conversar com a empregada da casa da tia Pombinha, ambas são amigas, num momento que não tinha nenhum patrão, só estava a sobrinha então acompanha, conversa e fica sabendo que a Daniela matou o cachorro da família, sacrificou um cachorro da família, doente, só que ela sacrificou no tiro, frio, né? A sangue frio, né? No tiro, e obviamente é uma coisa que impressiona, né? Quem está de fora. E a empregada não aguenta e se despede da casa, vai lá e está conversando com a empregada. E tempos depois o marido dela, o tio Ed, fica muito doente. E dias depois o tio Ed se mata. Né? E aí fica no ar, né? Poxa, mas se matou. Né? Enfim, fica essa coisa no ar, né? Que é uma coisa terrível, né? De se imaginar. Mas paciência, o conto foi... Vamos falar com a dona Lígia, né? Foi ela que escreveu o conto. E magistralmente, é magistral, assim, as mudanças de espírito dos personagens, assim, tanto da tia Pombinha, da sobrinha, né, de como a sobrinha enxerga a Daniela, e a sobrinha ela não chega a julgar a Daniela, né, só fica no ar, assim, né, fica uma dúvida no ar, mas ela não chega a julgar a Daniela, assim, a Daniela, a tia, a esposa do tio Ed, né. Então é muito interessante, é um conto muito interessante, é um ponto alto. Um outro ponto alto, que eu não vou me alongar muito, acho que não vou falar nada, que é o Natal na Barca, porque nós temos uma live a respeito disso, vocês vão no Oratório Virtual TV e procurem lá, por favor. E assim, ele é muito discutido, todo mundo já fala muito nele, então acho que nós não vamos acrescentar muita coisa assim nele. Agora, um penúltimo ponto alto, eu diria, é o Venha Ver o Pôr do Sol, que você já falou, que é espetacularmente escrito, espetacularmente. Se fosse em inglês, eu acho que seria conhecido no mundo inteiro, tranquilamente. Se fosse escrito em língua inglesa ou em outra língua, um francês da vida, assim, seria conhecido no mundo inteiro, tranquilamente, estudado no mundo inteiro. Porque é um conto de terror, é um conto de suspense e terror, né? Um ex-namorado, meio fracassado na vida, pode-se dizer assim, né? Já era pobre quando era namorado, está ainda mais pobre na condição de ex-namorado. Então, enfim, né? A coisa realmente não andou bem para o rapaz. Mesmo assim, ele consegue convencer a ex-namorada a um último encontro, né? E consegue convencer a namorada a ir a um lugar ermo,
assim, bem periferia da cidade. E para piorar, esse lugar ermo é um cemitério abandonado, né? E para explicar o lugar, ele diz que, embora seja um cemitério, é um lugar que tem um pôr do sol maravilhoso, né? O que inclusive frustra bastante a mulher, né? Então a ex-namorada imaginou algum lugar pelo menos para tomar um guaraná, alguma coisa assim, né? E para conversar amenidades, né? Enfim, nunca imaginaria um cemitério abandonado. Ele explica, inclusive, que a família está enterrada lá, né? Tem um jazigo da família, a família está enterrada lá. Ele consegue convencer a mulher a ir, inclusive, a conhecer o jazigo, né? Esse jazigo da família. São traços de psicopatia. Sim, São traços de psicopatia, isso aí, né? E é um jazigo com 2 andares, sendo um andar no subsolo, né? Então eles descem ao subsolo, ele consegue convencer a mulher a entrar no subsolo, e uma vez lá, ele está ali só com a luz de um isqueiro, de um fósforo e tal, ele apaga esse fósforo, fica tudo no escuro, e quando ela consegue acender um fósforo, ele está no lado de fora do portão que dá acesso ao subsolo, ele trancou esse portão, quebrou a fechadura e está mostrando a chave para a pessoa com um toque de crueldade, muito bem retratado pela Lígia, muito bem retratado, que você fica com medo junto com a mulher. Você está lendo assim, você fica desesperado junto com a mulher. Fica, dá agonia. Da agonia. Ele começa a ir embora e a mulher percebe que vai ficar ali trancada num lugar que ela pode gritar à vontade, que ninguém vai olhar. Então, assim, e ele começa a ir embora, então você começa a querer gritar junto com a mulher. Assim, esse é um negócio. E você descreveu o conto perfeito aí, porque assim, gente, não adianta. Arte é forma. E por ser forma, esse negócio de spoiler não conta. Né? No negócio de spoiler não conta. Agora eu quero ler o último parágrafo, que é curto, o último parágrafo do conto. Então tenho na cabeça tudo isso que Pearson falou. A mulher está presa. Agora veja a fineza linguística de Lígia ao construir isso, né? O não que ela grita está todo em maiúsculo. Então ela berra esse não, né? E aí, o último parágrafo. Durante algum tempo, ele ainda ouviu... O cara está indo embora, a mulher está lá presa. Ele ainda ouviu os gritos que multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nem o ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. Eu fico arrepiado até agora, porque é um conto de terror. É terrível. Sim, é um conto de terror. E veja como ela termina, né? Que a mulher tá lá. Agora tem uma coisa, eu acho que foi a Alex que a gente conversando dela falou isso. Aí ela tá falando e ela acabou de dizer aqui, ó. Ele atrai para o local, sai rápido e tranca o cadeado, mas o leitor percebe que havia trocado o cadeado, né? Pois se trata de um cemitério abandonado. É exatamente aí. Tinho, né, tá falando aqui, quando li esse, me arrepiei, fiquei uns tantos minutos calado. Eu também, a mesma coisa. Você toma um susto, é muito bravo. Eu também, você fica assustado, fica assustado porque é uma coisa terrível, assim, né? E esse é um conto que, se fosse em inglês, cara, seria lido, ia para o cinema, assim, era, né? É uma grande pena o português. Quando ela lançou esse livro, foi em 70, já foi no governo Médici, e aí já entramos naquilo, assim, a cultura no Brasil sempre foi assim, aquela coisa ufanista, mas nunca foi uma coisa séria, assim, de você ter uma crítica que se preocupasse em levar para fora do país, por exemplo, as coisas. Você nunca viu uma iniciativa nesse sentido, assim, né? Sempre aquela coisa entre o ufanismo. Tudo bem, tem a crítica séria, óbvio que tem a crítica séria, assim, mas quando ela sai da crítica e vai para a política, para a academia, para os professores, ela parece que deixa de ser séria, assim, parece que fica entre
a ideologia, né, alguma coisa nesse sentido, um ufanismo, mas nunca é como se fosse um retrato de país que deveria ser conservado e preservado, né, e replicado. É impressionante, assim. Uma coisa desse conto também, peço, foi isso que eu estava falando com o Alex, a gente conversou uma vez, porque é o seguinte, você fica na cabeça a mulher presa e ela vai morrer ali. Então você começa a entrar também na cabeça, na consciência dela, meu Deus, ficar aqui preso, vou morrer de fome. Porque ela vai morrer de fome, né? Ou sede, que ou também é uma sede, coisa é terrível, né? A língua incha, terrível. é um negócio horroroso. E aí, mas você ao mesmo tempo, Alex aqui que falou, chamou a atenção para isso. Ela pode nesse processo todo, porque o conto permite isso, nesse processo todo de morte, ela pode se arrepender profundamente, né? Diante do próprio Deus, né? Então Lígia deixa isso em aberto, né? Porque a figura, a mulher, ela também não é muito flor que se cheira, não, entendeu? Ela não é assim uma boazinha, bonitinha, não. Então, mas o conto permite dar essa possibilidade de abertura da alma para algo maior, né? Sim, sim, sim. E os personagens, os contos, assim, eu tive uma primeira reação de julgamento em todos os contos, assim. Aí eu reli, acho que na segunda ou na terça-feira, assim, né? Eu terminei na terça-feira a releitura, e aí eu dei uma passada na sexta para fazer os resumos. Mas assim, num segundo momento, você limpa a sua percepção do julgamento, e aí você já fica melhor, a leitura fica mais interessante. Assim, porque o julgamento vem muito fácil, né? Você vê os personagens, você vê o desfile dos personagens, mas você percebe que é só um momento na vida, são poucos os momentos realmente que você julga, que é esse caso, né, desse rapaz que tá ali na psicopatia pura e simples. Mas em quase todos os casos é só um momento na vida, você não sabe o que vai acontecer depois. Tudo aquilo que ele está pensando pode não se realizar, pode não se materializar. Assim, o cara está pensando numa mulher mais jovem, mas ele pode continuar com a atual esposa. Então, assim, são poucos os momentos que você realmente julga um personagem. Assim, né? Quase todos você percebe que é um retrato, um momento na vida desses personagens e que você não sabe o que vai acontecer. O último ponto alto que eu quero apontar, esse foi o momento que eu realmente julgo até agora, acho que eu vou julgar até o resto da vida. Qual é? Esse é o conto que eu não gostei, apesar dele ser magistralmente escrito, que é O Menino. É o último, né? O Menino realmente assim, eu não consigo. Você, obviamente, está lá o estilo maravilhoso, maravilhosamente escrito. Isso só piora as coisas, Porque eu realmente não gosto do fato, assim, um menino é o seguinte, o começo do conto estamos num relacionamento amoroso entre mãe e filho. O filho deve ter ali seus 8, 9 anos, né? Então estamos num relacionamento amoroso entre mãe e filho. O filho venera a mãe e a mãe extremamente amorosa com o filho. Maravilha, vão ao cinema. E aí no trajeto do cinema o menino vê os amiguinhos e imagina a inveja dos amiguinhos por não ter uma mãe como a dele. Tem toda essa construção dentro da cabeça do menino, né, da veneração da mãe, mas durante o filme, o menino percebe a mãe fazendo carinho em um homem estranho que não é o pai dele, né, e percebe as intenções de ambos, né, e isso até agora não engulo essa história. Para ficar bem sincero, assim, não quero bancar o implicante, mas eu realmente assim, achei uma crueldade colocar isso diante de um menino, um menino perder a inocência numa idade tão jovem e dessa forma. Eu realmente achei assim, eu acho que eu não consigo
né? A mãe, não consigo nutrir simpatia pela mãe, não adianta, assim. Essa é a terceira, Essa é a antipatia. terceira, isso, essa é a minha terceira antipatia. E essa é uma antipatia inapelável, assim, né? É uma antipatia inapelável. Assim, talvez, no segundo ou terceiro momento, eu consiga também entrar naquele estado, assim, de não julgamento, né? Mas é muito difícil, cara, porque você tá trabalhando com a inocência de uma criança, né? E tem toda aquela construção inicial de amor filial, né? Amor entre mãe e filho. Então, eu sou o menino, assim, né, nessa hora. Assim, eu realmente, meu mundo caiu na hora, assim, quando... É duro mesmo, é duro. Tem uma outra história. Agora sim, né, ela conseguiu também, de novo, atingir com a linguagem, porque assim, é uma coisa que aí, não estou falando que é uma coisa terrível. Uma criança que perde a inocência, né, um menino, uma criança que perde a inocência, percebendo que a mãe trai o pai. Mas veja que é uma situação que também não é incomum, né? Não é Não. incomum, né? Acontece, então. Então ela Aham. consegue, através da linguagem, e outra coisa, escrever numa perspectiva de um menino é muito difícil. A grande maioria erra a mão. Muito, É muito difícil. E ela acerta a muito. mão aqui, né? Ela acerta a mão na É, perspectiva do menino, né? isso. Não, um ponto alto dos contos é a capacidade dela se colocar na mente dos personagens, dos protagonistas. E você realmente, assim, não é a Lígia escrevendo, é o personagem te contando uma história, te contando um estado de espírito. Isso é uma coisa assim que eu imagino para... Eu tenho aqui meus escritos aqui, assim, é dificílimo, cara. É dificílimo, assim, de você conseguir. Não, Mas é muito... eu vou aproveitar agora que estamos ao vivo, isso vai ficar gravado, né? Que Pearson tem aí alguns livros intocados que eu estou dele, escrito por ele, e aí vocês vão me ajudar a arrancar esses livros dele, porque no mínimo tem uns 2 livros aí para ele publicar, na verdade. E como é que se fala? Minha digníssima está dizendo, é o lado madrasta da vida, né? Marca a perda da inocência da criança e sua percepção do mundo adulto, a mentira da mãe e a fragilidade do pai, pois não, no final ele abraça o pai. Isso aqui, o nosso espectador vai encontrar muito no A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. E a única diferença é que o estilo do Nelson Rodrigues dá um toque de humor negro em quase todos os momentos. Porque o Nelson tem aquele estilo meio exagerado, ele carrega nas tintas, nos adjetivos e tudo. Então você lê com um certo toque de humor, assim. A Lígia realmente ela foi crua, né? Foi bem mais crua, assim. A Leila tem muita razão, assim. Agora, assim, poxa, nessa idade, assim, eu ia te indicar, mas vou indicar para o público que é um outro grande contista brasileiro, é o Sérgio Faraco. É um gaúcho, né? E a obra dele tem vários temas. Um dos temas é o interior lá, realmente, do Pampa, que ele vem de lá, mas não fica só nisso. Tem outros, né? Tem cidade, tem tudo mais. Mas tem um conto que é também a perda da inocência de um menino. E esse é mais brutal ainda, porque a mãe se prostitui. A mãe se prostitui. E ele fica de fora do quarto. Esse eu li também assim, chorando. Eu fui menino, chorei mesmo. Falei, meu Deus, é muito cruel o conto, sabe? O contraste entre o amor do início do conto e a descoberta na parte final, choca, é bem chocante, assim. E é aquela coisa, talvez lá na frente eu consiga rever de uma outra forma, assim, tal. Mas agora, infelizmente, para a senhora aí, né, não passa, não sente na minha mesa, não será convidado aos meus jantares. Deixa eu falar uma coisa que eu ia fazer no início, não fiz. Quem devia estar aqui no meu lugar é a digníssima Alex Leila, mas ela pegou os livros aqui. Essa aqui tem
as dedicatórias, né? Então esse aqui é a estrutura da bolha de sabão, que também é um livro de contos de Lígia, que está lá, todos estão lá reunidos no... Sim. E aqui tem a dedicatória, né, com o nome de Lígia aí para vocês. 99, né, deixa eu ler aqui. Para Alessandra, na época ainda era Alessandra, lembrança muito afetuosa desta amiga Lígia Fagundes Telles, São Paulo, fevereiro de 99. E tem uma correção daqui da própria Lígia na orelha. Ela mesmo corrigiu. O outro é Invenção em Memória, que aqui o nome já está dizendo, não é exatamente conta, Invenção em Memória, e tem também a assinatura de Lígia, e tem mais alguns que eu não vou mostrar mais, que senão eu vou encher o saco de vocês. Mas tem mais uns 3, tá vendo? Que Dona Alessandra teve. Essa pode ser um dia até marcar uma conversa com ela aqui e falar dessa semana que eles trouxeram. Eles fizeram uma semana na década de 90, acho que 97, 98, de Lígia aqui em Salvador. Né? Foi muito bacana. Eu não morava em Salvador, infelizmente, né? Uhum. Vejam os espectadores como meu coração é bem frequentado, viu? Aqui sempre que eu tenho dúvida eu recorro aos meus amigos, né, literatos. Assim, não escapa uma, sabem? Sempre me ajudam. Você está falando aí da minha memória, pessoal. Eu peguei o primeiro conto, né, do primeiro livro, Os Objetos, e eu não lembrava de mais nada. Eu falei, meu Deus do céu, sim. Aí eu reli hoje, né? Outro momento não muito alto. É outro momento não é muito ruim, alto. Não é ruim, sim. Mas comparando com os grandes momentos do livro, né? Uhum. Olha, a Alex está dizendo aí, ó, chamem Suênio Campos de Lucena, que foram eles que organizaram, né? Vamos organizar essa coisa. Então, assim, se o público quiser comparar, leiam A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues tem muito... Aí já tem mais aqueles dramas de casamento, essas coisas, assim, mas tá muito ali, assim, né? E você falou do Sérgio Faraco, né? É Faraco ou Faraco? Faraco. Também, assim. Então estamos, né, bem... Né, tem vasto cabedal aí de investigadores da consciência. Pra gente ver. Olha, não estouramos o nosso tempo nessa... Queridos, vocês estão no oratório virtual, rezando por você e com você. Eu e minha casa rezaremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, corrigindo, Predicate Supertecta. Vocês podem ver todo o conteúdo do oratório virtual em nosso site. Essa semana teremos conteúdo novo, né? E teremos colaboradores externos. Eu procurei a semana alguns colaboradores externos que autorizaram publicações. Então teremos aí conteúdo novo no site. Esta conversa estará disponível no YouTube daqui a pouco, no nosso Oratório Virtual TV. E assim, acho que finalizamos, né, poeta? Finalizamos mais uma conversa de domingo. Hoje falamos do Antes do Baile Verde, o primeiro livro de contos. Acho que pode se considerar o primeiro livro de contos. Pode. Porque assim, aqui na organização ela coloca ele como primeiro, não é na organização final. Né? O primeiro livro de contos da escritora Lígia Fagundes Telles. O ano que vem comemoraríamos o centenário dela, mas descobrimos que ela escondia a idade, então o centenário dela já passou. Ela nasceu em 1918. Ela viveu 103 anos, cara. 103 anos. 103. E espero que vocês tenham gostado. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês nesse domingo. Eu devo voltar aí no meio de agosto, se tudo correr bem. E espero que vocês fiquem com Deus. Rezem o terço todos os dias. Vão à missa aos domingos. Por favor, né, gente? E é isso. A gente se vê no próximo domingo, na próxima conversa de domingo. Certo, poeta? Até mais. Certíssimo, peço. Então, um abração para você. Fiquem todos com Deus. Amém.